que aconteceu com o Vasco, eu não vou ficar falando sobre isso. Repetindo, o povo já sabe, você já sabe. Todo mundo já sabe, tá? Tem gente que não pode saber. Vou ter que falar, velho. O Vasco estava Sul-Americana, né? Passamos até aqui no SBT. Sim. E aí foi uma goleada pro Independente Del Valle na competição, tá? Agora vai encarar o Grêmio no sábado com mais uma preocupação na bagagem. O Vasco é o time mais vazado da Série A. São 44 gols sofridos. Lucas Pedrosa. E eu tava vendo o Carille ontem com plano defensivo, não toma gol, né? E no Vasco não era assim. Não, ele tentava fazer aquilo que ele nunca fez na vida dele. O quê? Ele tentava jogar. E ele não é esse cara. Ele é o cara que realmente monta grandes sistemas defensivos e tenta, obviamente, numa bolinha, ferir o adversário. No Vasco ele queria ser o Guardiola. Não deu certo, né? E olha que o Vasco tem o Léo Jardim, tá? Tem o Léo Jardim, tem um goleiro que é, para mim, o melhor goleiro do Brasil. Se não é o melhor, tá entre os 3, sem dúvida alguma. E mesmo assim tem números horrorosos. Isso mostra, como a gente vem falando aqui, como o João Vitor prejudica o time, como o Hugo Moura prejudica o time, como o Lucas Piton nessa temporada também tem prejudicado o time nessa parte defensiva. Porque o Paulo Henrique, quando eu falei aqui da linha de zaga inteira, o Paulo Henrique, por exemplo, é um cara que tem os maiores duelos vencidos no futebol brasileiro. Então, assim, é um cara que também tenta melhorar esse sistema de recomposição. E isso é um claro sinal de alerta para a diretoria, que precisa contratar zagueiro, que precisa contratar volante que tenha intensidade, que é necessário, que na lateral esquerda o Lucas Piton talvez esteja precisando de um banco. Então o Vasco tem que melhorar muito defensivamente, começar a não perder para depois pensar em vencer. A verdade, Venê, que não é só o banco, né? O Vasco, chegou o Diniz e realmente deu uma cara pro Vasco, que tá tudo bem, é isso aí. Um dia vai ganhar, um dia vai perder. Eu falei ontem, esse recorte dos 2 jogos não é o recorte, não vai ser o que vai acontecer a temporada inteira, né? Foram coisas absolutamente específicas que aconteceram nas 2 partidas. Mas também é muita coisa ainda para melhorar no Vasco. E essa questão defensiva, ela não é de hoje. Há quanto tempo o Léo Jardim tem sido um grande destaque e mesmo assim o Vasco é muito vazado. É um time defensivamente muito frágil por essa irregularidade inconstante, não só de toda a equipe durante um jogo, joga 10 minutos bem, depois joga 30 minutos muito mal, como também de personagens que do nada falham de formas bizonhas em cada partida, o Vene Casagrande. Esse exemplo do Léo Jardim que você citou, vamos pegar a última partida. O Vasco tomou 4 gols. Mas se não fosse o Léo Jardim, poderia ter sido 8. Exatamente, é um jogador que tem salvado o Vasco da Gama e mesmo assim o Vasco continua sendo o time mais vazado da Série A. Não é culpa do Fernando Diniz, muito pelo contrário. Até porque ele tem 4 jogos, ele acabou de chegar ao Vasco da Gama, seria injustiça a gente botar na conta dele, mas de fato é um corte que mostra que o Vasco precisa melhorar o setor defensivo. Mas agora o Diniz é o treinador, não é culpa dele. Mas ele é o responsável por tentar melhorar esse tipo de situação e precisa melhorar. Não dá para um time que quer ganhar algo ficar tomando essa quantidade de gols. Para você tomar essa quantidade de gols, você tem que fazer muitos gols, que não é o caso do Vasco da Gama também. Então, assim, preocupa bastante, mas querendo ou não, o próximo adversário, teoricamente, é um adversário mais fácil, porque o Grêmio vive uma péssima fase. Não é culpa do Fernando Diniz, mas se ele continuar insistindo nas mesmas peças, vai ser. Ele hoje que você continua escalando os mesmos jogadores que prejudicam o seu time, você vai ser o responsável. Alex, traz uma água pro Pedrosa. Por favor, olha aqui. 2 litros quinta é nova sexta, né, Pedrosa? Hoje é quinta, eu tinha esquecido. Eu vou trabalhar. O tempo tá voando. Eu vou trabalhar. 2 litros por dia no mínimo. Eu não bebi água ainda hoje, Fernanda. Vai beber água, caramba. Melhora a sua vida pra sempre. Bebe todo dia. Mas não sai daí não que a gente volta. Sabendo que o jogo do Equador foram em circunstâncias particulares e não tão comuns, e esperando que não vamos encontrar esse tipo de circunstâncias proximamente. Prometendo, em nome de todo o grupo e em nome da direção, mais empenho, mais trabalho, para rapidamente inverter esta tendência de resultados. Importante também dizer que há uma confiança total e absoluta no processo iniciado pelo professor Diniz e sabemos que, não querendo estar sempre a repetir a questão do tempo, é uma filosofia e um processo que ainda está sendo adquirida por alguns dos jogadores e pelo grupo. A minha chegada ao clube teve como objetivo reestruturar alguns processos no departamento de futebol, entre os quais, mas não só, o processo de recrutamento de jogadores. Nesse sentido,
após uma análise criteriosa do elenco e do mercado, entendemos que o Tiago Mendes, que vai ser apresentado hoje, é um jogador que entra claramente no projeto Vasco pelas suas competências, tanto de personalidade como técnicas, como encaixando no orçamento e na situação atual financeira do clube. Para finalizar esta pequena introdução, dizer a todos os torcedores que estamos a trabalhar arduamente e acelerando alguns processos para, logo que possível, trazer mais algum jogador que possa, entrando nesta filosofia da realidade financeira, do perfil técnico-tático que seja consensual no clube e as necessidades, juntamente com o professor Diniz. O objetivo é trazer esses jogadores logo possível, mas sabendo que o mercado tem o seu tempo e nem sempre esse tempo vai na urgência do momento desportivo do clube ou na vontade do torcedor. Desta forma, passo a palavra ao Tiago, que é o motivo principal que nos trouxe aqui hoje. 50, 60 jogos ou 90% da temporada com a camisa do Vasco. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Primeiramente, eu tive um desgaste no Catar com o presidente do time, por isso que não teve muitos jogos para ser feito. Me prometeram várias coisas, não cumpriram. Então, acho que teve um encerramento do ciclo no Catar. Então, eu acho que agora é trabalhar firme, né? Como o Diniz tinha me ligado, falando do projeto que o Vasco tinha, cheguei com a cabeça tranquila no Vasco e espero trabalhar para estar logo à disposição da equipe. Boa tarde, Bruno aqui do canal Resenha Vasco. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama. Queria te fazer a pergunta assim, o que te motivou a retornar ao Brasil, ao futebol brasileiro? Você falou mais ou menos por alto desse desgaste lá no Catar, mas teve alguma outra motivação para você voltar aqui para o Brasil? Claro. Eu acho que estava na hora, né? Muito tempo fora também, jogando. Família longe do Brasil também, meus familiares aqui também. Eu acho que o projeto do Vasco, o Vasco me ofereceu, a ligação do Diniz, eu acho que foi fundamental para mim nessa volta. Eu acho que o Vasco está crescendo, só tem a crescer, o projeto que vai estar vindo, sendo feito, eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que a família também estava querendo voltar e a gente escolheu o Vasco e, se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui. Boa tarde, Thiago Mendes, Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Até dentro deste assunto, queria que você pudesse detalhar qual foi ali o teor da conversa com o técnico Fernando Diniz, o que mais te incentivou, se dentro da proposta, da conversa com o Diniz, também com o Admar Lopes, foi dado algum indicativo do Vasco ter mais reforços, dar um time mais completo para um desempenho melhor também para você dentro da equipe. Obrigado. Cara, se for falar sobre a conversa, eu acho que nós vamos ficar aqui até amanhã. Acho que foi legal, foi um bate-papo bom, foi um bate-papo que o que esperava de mim dentro de campo, o que ele esperava que eu poderia acrescentar ao Vasco. Eu falei tudo para ele, e ele me falou do projeto, os dois me falaram do projeto que o Vasco tem. Acho que vai chegar reforços também, não posso te garantir nada, eu acho que isso fica para a diretoria. Mas eu espero contribuir bastante, a confiança que eles passaram para mim, e eu espero dentro de campo demonstrar isso a eles e aos torcedores do Vasco. Olá, Thiago. Joel Silva, do canal Colina em Foco, seja bem-vindo. Eu quero saber de você, né, quando você saiu do Brasil, no São Paulo, no Goiás, a gente teve mais contato, era um segundo volante, pisava na área, aquele famoso box-to-box, muita gente gosta de chamar. Mas na sua passagem no Lyon, jogando até como primeiro, às vezes até como um zagueiro, e no Catar, né, a gente costuma observar menos ainda. Então, eu quero saber, onde você se sente mais à vontade de jogar, seja de primeiro volante, segundo volante, ou até mais para a zaga, né, de acordo com que você está um pouco mais experiente, daria para fazer também. Como é que você está nessa conversa com o Diniz? Qual é a sua posição? O que você espera entregar no Vasco em relação a posicionamento? Obrigado.
Cara, foi como eu falei para ele. Eu acho que aonde que precisar de jogar, eu vou estar à disposição. Basta trabalhar para fazer o melhor. Minha posição, como vocês todos sabem, é primeiro ou segundo. Eu até faço um zagueiro ali, mas vai depender muito do treinador, onde que ele precisar e optar por me jogar, eu vou estar à disposição para poder ajudar. Olá, Thiago. Boa tarde, Danilo do Expresso 1923. Seja bem-vindo ao Vasco. A minha pergunta é sobre a intensidade. Muito se fala do futebol do Catar, de um futebol mais lento. E aqui no Brasil, ao contrário, a gente tem visto uma evolução dos times, tanto na marcação quanto no ataque. Como é que você se sente em relação a isso, esse tempo fora, esses 2 anos no Catar, e a sua visão do futebol brasileiro, até porque o Vasco vem sofrendo bastante na defesa. A gente sabe que você tem um talento com a bola no pé, mas como é que funciona essa parte de marcação, recomposição? Obrigado. Opa. Nós sabemos que o Catar, o futebol é menos visto, né? E não tão com ritmo. Então, mas estou trabalhando para isso, para voltar minha forma física o mais rápido possível. Como todos sabem, eu estava de férias, mas trabalhando bastante. Mas logo vamos tirar isso de letra para poder ajudar o Vasco. Thiago, boa tarde. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Sucesso. Bem-vindo ao Rio, bem-vindo ao Vasco da Gama. Eu até anotei aqui para não me prolongar na pergunta e você ficar chateado comigo. Você sempre foi reconhecido como um volante moderno, com boa leitura de jogo, capacidade de marcação e saída de bola. Na sua visão, o futebol brasileiro ainda valoriza esse perfil ou estamos presos aos estereótipos antigos de primeiro e segundo volante? Obrigado, parabéns aí pela escolha do Vasco da Gama. Eu acho que cada vez mais o futebol brasileiro está mudando. Eu acho que hoje o futebol brasileiro está mais rápido do que antes. Antes era um futebol mais lento. Hoje você pode ver o futebol brasileiro jogando fora do Brasil com grandes equipes. Você pode ver que está um futebol rápido. Então, acho que é se adaptar o mais rápido possível e poder fazer aquilo tudo que o treinador está pedindo para poder estar 100%. Thiago Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos, boa tarde, seja bem-vindo ao Vasco. Eu queria perguntar para você a respeito da estrutura, a sua primeira impressão desde que você chegou ao Vasco, contato com o estádio, com o CT Moacir Barbosa. A sua esposa até utilizou as redes sociais, falou bem da estrutura. Você que está vindo de uma estrutura europeia e de uma estrutura altamente financeira como no Catar, qual a sua primeira impressão em relação ao CT Moacir Barbosa, a estrutura, esses seus primeiros dias de Vasco da Gama? Você está devendo muito? Se você se surpreendeu positivamente, como é que está sendo? Obrigado e bem-vindo. Opa! Eu acho que o Vasco tá mudando bastante, né? Antes de ir para o Vasco, eu tive contato com outros jogadores também, e eles me falaram do projeto que o Vasco tinha, e agora tá se formando também, né? E você viu nesse momento as palavras do Thiago Mendes, que é o novo reforço do Vasco, que foi apresentado oficialmente. Ele falou, também teve o Admar Lopes ali se pronunciando após os vexames que o Vasco da Gama proporcionou na Conmebol Sul-Americana. E a notícia do galera do Atenção Vascaínos é a seguinte, ó. Vasco faz proposta por Gustavo Cabadeiro, destaque do Nacional de Assunção do Paraguai. O Cruz Maltino oferece $400 mil, que equivale a 2,2 milhões de reais, pelo empréstimo com opção de compra em 12 milhões de reais. O salário do atacante de 23 anos é cerca de 100 mil mensais. Você aprova ou não aprova esse jogador na equipe do Vasco? Gustavo Cabadeiro é um jogador artilheiro, jogador que atua pela ponta direita, ponta esquerda, mas que faz muito gol. Ele tem ali, para a ponta, é um número muito considerável. Parece que são 9 gols, 1 assistência em 23 jogos, um número bem considerável e pode ser o novo reforço do Vasco da Gama. Vou ficando por aqui, deixa seu like, é muito importante, compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!